Queria dar as boas-vindas a todas as pessoas que receberam o convite para o lançamento do Linguagem Simples Lab, principalmente as convidadas e as representantes das redes e dos órgãos que apoiaram esse evento, né, que estão aqui hoje, né? Então, hoje na nossa programação, a gente vai ter uma primeira parte que vai ser uma abertura, né, com a fala das convidadas, da Heloísa Fischer, da Mara Alves, da Isabel Ferreira Lima e da Valéria Pinheiro, que são as pessoas que representam o início, né, da rede de linguagem simples, que foi criada para resolver um problema, né, que todos nós que trabalhamos no setor público vivenciamos, que é uma comunicação complexa, uma comunicação que não é feita para as pessoas que recebem, que é muito, que é o burocratês, o juridiquês, enfim. Então, diante dessa dor, as pessoas que estão aqui hoje e que representam, então, a rede de linguagem simples e todas as outras redes, né, Associação Brasileira de Comunicação Pública, Web para Todos, a BEP, né, Associação de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação, a Rede de Inovação do Setor Público, Conexão Pública, InovaGov.SC, Labora, e todos os laboratórios, né, Lab Minas Gerais, o Link, o iLab, o Sinova, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, o grupo de pesquisa de acessibilidade, o Cidão Rafa, que vai fazer a relatoria visual do nosso evento, a UIGov, e principalmente os precursores, né, que é a Heloísa Fischer, do Comunica Simples, a Mar Alves, do 011 Lab, a Isabel Ferreira, do Íris, e a Valéria, do Gov.br. Então, essas pessoas com muito amor e com muita dedicação começaram esse movimento pela linguagem simples para, então, melhorar a comunicação. E aí? Beleza. Olá, também. Então, agora eu gostaria de agradecer muito também ao Tribunal de Contas da União, na pessoa da Maria Paula, que... Pessoal, vou só pedir que desliguem os microfones. Eu gostaria, então, de passar a palavra. Não, primeiro, agradecer, então, ao TCU, né, a Maria Paula Estelita, do Colabio, Laboratório de Inovação TCU, Instituto César Del Corrêa, que acolheram esse lançamento. E também, então, gostaria de passar agora a palavra, então, para as nossas convidadas. Queria muito agradecer, né, essa participação. E depois, né, então, nós vamos falar, então, sobre o nosso laboratório, sobre o grupo que é esse lugar seguro para experimentar, né, que é o Laboratório de Linguagem Simples, sobre as etapas de criação desse laboratório. Mas agora eu gostaria que as convidadas, então, falassem. Eu gostaria de passar, então, a palavra para Heloísa Fischer. Obrigada, Josiane. Boa noite para todo mundo. Uma alegria imensa, né? Estar fazendo parte desse capítulo novo aí, mais um capítulo lindo que está se iniciando eu ia falar nesse livro da linguagem simples no Brasil, mas eu acho que vai ser aquela enciclopédia em vários volumes, né? Uma alegria muito grande estar com vocês e parabéns por vocês já terem estabelecido essa frente ampla, né, em prol da linguagem simples no Brasil. Vou seguir o que foi pedido, né, que a gente fizesse 3 minutinhos para falar. Falar só um pouco, me situar
eu venho dedicando a minha carreira há muitos anos, antes mesmo da linguagem simples, a facilitar o entendimento de informações complexas. E foi isso que me fez chegar até a linguagem simples. Hoje em dia, a minha vida profissional é totalmente dedicada à linguagem simples. Eu passo o meu dia inteiro trabalhando para disseminar conhecimentos de linguagem simples, para sensibilizar para essa causa, para conectar pessoas, e eu acho que a maior parte do meu tempo eu passo ensinando linguagem simples, né? E isso me leva para o meu projeto principal que eu estou desenvolvendo hoje, que é justamente essa metodologia chamada Método Comunica Simples, que eu desenvolvi e tenho ensinado, né? Então, essa sou eu hoje na linguagem simples, né? E me foi pedido também, foi pedido para a gente, né, as precursoras, né, da linguagem simples, né, as pioneiras, né, foi pedido que a gente destacasse um valor, né, que, assim, um motivo, uma razão, um valor para apoiar e justificar o porquê do lançamento dessa iniciativa, né, do Linguagem Simples Lab. Eu devo dizer a vocês que eu tive dificuldade aqui de identificar um valor, né, um porquê, um motivo, né, que justifique a criação de uma iniciativa já tão sólida, né, tão iniciante, mas tão sólida quanto essa. Mas acho que se eu for escolher um só, né, a gente podia falar de desigualdade social, né, enfim, se eu for escolher um só, eu acho que é um ato de misericórdia com o tempo das pessoas. E eu acho que é aí que a linguagem simples dá a sua melhor contribuição para a eficiência e para a agilidade da comunicação, principalmente da comunicação pública. Então eu encerro, né? Mais uma vez reiterando meus parabéns e agradecendo a oportunidade de estar com vocês e de estar também com o Mar, com a Isabel, né? Tão bom a gente estar junto aqui nesse momento. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Heloísa, obrigada. Vou passar então a palavra para Mara Alves, para falar um pouquinho. Não. Mara, enquanto você tenta ver o teu som, eu vou passar então a palavra para Isabel Ferreira Lima, do Íris. Boa noite, boa noite. Gente, eu estava aqui olhando todo mundo que está aqui nessa sala. É uma comunidade, temos uma grande comunidade aqui brasileira de linguagem simples, muita gente boa, e veio todo um retrospecto aí dos últimos 3 anos e meio, quase 4 também, desses anos todos que eu também venho me dedicando à linguagem simples. Bom, eu sou a Isabel Ferreira Lima, estou no IRIS, que é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará, e vou seguir o roteiro que a Heloísa abriu aí também, para falar um pouco sobre esses 2 pontos, em 3 minutinhos, que é essa minha ligação com a linguagem simples e o meu propósito, né? Então, eu começo, acho que desde do meu entrelaçamento com a linguagem, né? Minha formação é em letras pela Universidade Federal do Ceará, eu fiz um mestrado em literatura, depois eu me aventurei nas salas de aula de língua portuguesa, redação e literatura, ensino público, fui conhecer de perto essa realidade, e depois fui trabalhar como revisora, né, revisora e preparadora de textos numa editora da Universidade Federal do Ceará, e saí para entrar numa secretaria de governo, das mais importantes, a Casa Civil, né, como redatora oficial de um governador. Então, muitas interseções ali com linguagens diferentes, propósitos diferentes, mas sempre aquele incômodo pela falta de compreensão, a falta de clareza, a falta de planejamento e adequação dessa linguagem nos seus diferentes contextos. Peguei toda essa minha bagagem, fui chamada para compor o IRIS, Laboratório de Inovação e Dados, e lá, Jéssica Moreira, né, me apresenta, então, a linguagem simples, porque eu tinha conhecido a Heloísa na Semana de Inovação da ENAP, tinha ficado muito encantada com o trabalho da linguagem simples, me apresenta e eu imediatamente, instantaneamente, quero conhecer. Já fui atrás do livro da Heloísa, que é um livro marco, né, uma monografia que ela publicou, e dali pronto, né, foi o projeto priorizado dentro do laboratório, a gente então enveredar pela linguagem simples e mergulhar não só na busca, né, de uma metodologia, aprendendo com esses parceiros que hoje estão aqui, com a Heloísa,
o 011, a Mari está aqui, e com toda essa rede que acabou se formando, com todos os nossos parceiros, os tribunais de contas, Josi, né? E aí a gente mergulha nessa intensa jornada aí de mais de 3 anos, desenvolvendo metodologia e também buscando formas de tornar esse projeto, que é um projeto de gestão de mudança, que trata diretamente de uma cultura, né, de uma nova cultura de linguagem, buscando formas de que isso realmente floresça e se perenize, né? Esse é hoje é o meu maior propósito, né? De que forma a gente cria sustentabilidade da linguagem simples dentro do setor público? De que forma a gente leva esse entendimento para as lideranças, para que apoiem esse projeto, né, incondicionalmente, e a gente possa ter ao longo de décadas, então, essa mudança acontecendo. Então, essa é a minha ligação e meu propósito hoje com a linguagem simples. E aí eu esbarro também na dificuldade da Heloísa, né, que é essa questão de um valor, um motivo, né. Eu acho que está entrelaçado com tudo que eu acabei de falar, né, a criação de um laboratório experimental, esse espaço que a Josi vai falar daqui a pouco para a gente, né, essa segurança desse espaço para prototipar, para experimentar modelos, para testar, para validar, para se entrelaçar com a academia, com a pesquisa acadêmica, né, então espaços muito propícios para que a gente valide esses novos modelos de uma comunicação mais inclusiva, mais acessível, mais empática dentro do setor público e do setor privado também, enfim, para todos os setores, mas, enfim, uma urgência, né, do setor público, dentro de um contexto digital que a gente vive hoje, esse acesso informacional e esse excesso de telas que a gente vive, esse grande desafio, então, de transformar essa comunicação. Então, fico muito, muito feliz e particularmente emocionada de ver essas pessoas todas aqui. Eu fico no Teams procurando ver as pessoas, eu não consigo muito, mas sabendo que são todas pessoas que estão muito engajadas com essa causa. Então, parabéns para a Josi, criadora, e todo mundo que está aí ao lado dela, e toda essa rede de apoio. Tamo junto. Muito obrigada, Isabel. Agora vamos ver, Márcia. Mar conseguiu o som, então eu vou passar a palavra para Valéria Pinheiro, do que está representando o GovBR, o governo federal digital. Isabel? Isabel, é Valéria. Oi, Josi. Oi, gente. Tudo bem? É uma honra estar aqui também. Eu estar com pessoas tão grandes assim para mim. Eu volto aqui hoje e retomo muita coisa, como a Isabel falou, né? A gente participou junto desse engajamento que, né, a gente vai colhendo frutos, né, das dedicações que a gente tem, né, e a gente volta e fala, nossa, essa raiz, ela foi profunda. Eu tive uma licença maternidade, né, voltei, tem 7 meses, e voltei para a rede tem 1 mês e pouco. E então, já participar e ver isso tão profundo, eu fico muito feliz, muito honrada, assim, é a palavra de estar aqui. Né, eu sou da comunicação social, a minha formação, me enveredo pela psicologia, gosto de estudar o comportamento do cidadão, eu trabalho com a experiência do usuário, atualmente estou como coordenadora geral substituta na experiência do usuário em canais digitais no governo federal, na Secretaria de Governo Federal, e a gente trabalha com o GovBR, que é a unificação dos portais de governo. Então, nós trabalhamos com todos os serviços públicos federais, com os textos, né? Então, a gente tem uma responsabilidade, né? Eu não consigo não lidar com o trabalho de linguagem e texto, né? Apesar de eu ir para trabalhar com áreas, com projetos diferentes, a gente está sempre sendo chamado para trabalhar com os textos. E aí, como a Isabel falou, é uma responsabilidade, porque a gente vê um lugar que a gente está, né? Porque a gente entende que governo, às vezes, a gente está em umas posições que a gente fala, nossa, eu quis tanto estar aqui durante toda uma vida e eu estou aqui. E, então, a gente tem que assumir essa responsabilidade, a gente sabe que daqui a pouco tudo muda, a gente vai estar em outro lugar. Então, esse acesso que a gente tem com outras instituições, com os responsáveis em escrever os textos, é muito grande. Então, hoje esse é um pouco do meu projeto ali dentro, da minha carreira, né, que eu me encanto.
E o valor que eu tenho para trazer, na verdade, é uma perseverança. Eu acho que a gente tem que sempre perseverar, porque vem uma multidão, uma onda gigantesca de textos complexos, né? A gente está lá, está ali quase chegando, a gente trabalhou com simplificação de texto no GovBR, estávamos com 4.000 serviços, daqui a pouco a gente está triplicando a quantidade desses serviços e os textos complexos, então a gente tem que perseverar e ver um grupo como esse, tão grande, mais de 100 pessoas juntas querendo saber desse tema. Ver a Josiana, Josiane, ela trouxe uma energia para a rede gigantesca, né? Tá aqui do lado da Isabel, da Mara Alves, da Heloísa e de todos vocês que estão aqui, porque quem está aqui está perseverando pela linguagem simples, quer aprender, quer participar, então estamos todos aqui. Então é uma honra estar aqui, tá? Contem com a gente, né? Tudo que nos for possível e que bom ver essa raiz se aprofundando, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, Valéria, muito obrigada. A Mar Alves, consegue? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, boa. Perdão, gente, problemas técnicos aqui, mas queria primeiro saudar o espaço. Fico muito feliz de encontrar vocês aqui de novo, né? Depois de tantas parcerias, tanta coisa construída juntas. E, bom, me apresentando, eu sou a Mar Alves. Hoje eu estou como coordenadora do Programa Municipal de Linguagem Simples no 011 Lab, que é o Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura de São Paulo. Mas a minha história com a linguagem simples, ela vem um pouquinho de antes disso, quando eu entrei na universidade, eu sou formada em letras pela USP, né? Então, desde o começo da graduação, eu já dava aulas em projetos populares, em cursinhos de redação, né? Mas nesses projetos eu conheci a linguagem simples com outro nome, era um curso de comunicação e cidadania, muito com esse objetivo de democratizar, né, o acesso à linguagem e às ferramentas de escrita. Então, depois disso, a vida me trouxe até o 011, né? Eu não conhecia muito bem a temática de inovação e foi um ótimo encontro. Me encontrei muito dentro da linguagem simples, né? Que é uma coisa que faz muito sentido para mim. E ali eu tive a oportunidade de desenvolver metodologia em cima disso. E aí, falando um pouco sobre o que a gente tem feito, né? Eu acho que o que dá para compartilhar com vocês, pensando que o tempinho é pouco, é a nossa trilha de simplificação, né? Que tem como objetivo formar pessoas para fazerem oficina de linguagem simples, né? Então, desde 2019, quando o programa surge, a gente fez muitos ciclos de oficinas, de capacitação de servidores, de dentro, de fora da prefeitura, e a gente compilou isso em um guia que vai ser lançado no mês que vem. Inclusive, estão todas convidadas aqui, vão receber os convites nominalmente no dia 26 de junho. E a ideia é justamente ter essa ferramenta, né, para quem mais queira multiplicar a linguagem simples aí no seu órgão, na sua organização, né, que não necessariamente seja pública. Então, queria compartilhar isso com vocês e dizer que eu fico feliz também de entrar aqui e ver tantas pessoas, né? Eu acho que era um sonho nosso, de todo mundo que está aqui lá adiante, né? Quando a gente começou a pensar a rede e tudo mais, e está acontecendo. Então, queria saudar muito aí o trabalho de todo mundo nesse sentido. E terminar dizendo que eu acho que o grande valor desse espaço tem a ver com a gente poder realmente experimentar, né? Ter um espaço onde a gente consegue treinar, né? Experimentar e testar formas de simplificar documentos públicos. A gente trabalha muito, cada uma no seu órgão, outras pessoas com os materiais que a rede disponibiliza também. Mas eu acho interessante ter esse espaço para que quem está conhecendo a linguagem simples agora possa ver como é simplificar documentos editais na prática, né? Então, é um espaço que é muito, muito bem-vindo, né? Realmente a gente estava precisando. E é isso, queria saudar aí a criação do laboratório. Muito obrigada, Mar, muito obrigada. Eu estou muito nervosa, pessoal, porque
eu fiquei assim, esse laboratório é um sonho. E ele vê vocês aqui que são Heloísa, Isabel, Valéria, Mar, que são nossas inspirações, que nos ajudaram muito a trabalhar durante essa pandemia, que foram tão importantes para a gente criar propósito, um propósito novo. No meu caso, eu tenho 52 anos e formada em Direito, né, graduada em Direito, trabalhei sempre com texto, mas eu encontrei na linguagem simples um propósito transcendental, sabe? Uma coisa assim que representa tudo que eu sempre sonhei na vida, que era ter uma atividade para diminuir a desigualdade nesse mundo, que é o que eu trabalho lá no Tribunal de Contas, que eu trabalhei sempre com isso, que é também um dos objetivos, né, de uma instituição de controle, mas que com a linguagem simples, assim, aliou várias coisas, né? Então, por isso que eu trouxe, mas quando a gente tem as redes, a gente tem os cursos, a gente tem, mas a gente tem aquela anseio das pessoas, né, que estão nos seus órgãos de trabalhar. E nem sempre a pessoa consegue trabalhar no seu órgão, porque às vezes está só, não tem pessoas que têm as especialidades que necessitam para aprender, não consegue, né? Então, a ideia do Linguagem Simples Lab? Justamente, né, para poupar o tempo das pessoas, para garantir justiça social, para garantir o espaço de teste, foi justamente permitir que as pessoas, sem necessariamente estar vinculadas ao seu órgão, pudessem trabalhar com a linguagem simples e ter esse ambiente seguro. Foi para isso que ele foi criado, né? E foi assim, eu queria dizer que foi um chamado que eu recebi de vocês, me inspirei em vocês, e depois comecei a trabalhar, quis chamar outras pessoas, e muitas pessoas vieram lá em fevereiro, que foi iniciado no dia 2 de fevereiro, né, começou o laboratório, muitas pessoas vieram. Eu queria que a Cláudia Capelli, em nome de todas as pessoas que vieram para o laboratório, os integrantes, ela falasse só um pouquinho nessa abertura, antes da gente passar para a apresentação, lembrando que ao final vai ter mais espaço para fala, principalmente dos nossos convidados. Cláudia. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui, esse convite que a Josiane me fez para a gente, né, para eu poder ajudá-la, né, ela com essa energia toda, para eu poder ajudá-la nessa iniciativa, né, está sendo bem legal, a gente tem trocado muita coisa. Então, assim, meu propósito aqui, na verdade, é ajudar, né, como ela falou, falar em nome de todo mundo é difícil, né, muita gente, assim como eu estou muito feliz de estar aqui, né, de estar organizando ou ajudando a organizar, né, o laboratório e pensar em iniciativas interessantes para todo mundo. Eu espero, né, o máximo aí de todo mundo, de participação, que as pessoas venham para experimentar. Eu sou muito adepta da experimentação, porque eu sou professora, né, da Universidade Estadual e da Federal aqui do Rio. Então, assim, a minha intenção é justamente explorar, né? Então, meus alunos de graduação, mestrado, doutorado, que têm, né, interesse na pesquisa nesse tema, eu já venho fazendo pesquisas nessa área já há muitos anos. Me encontrei com a linguagem simples quando eu estava... Meu tema principal de doutorado foi a transparência pública. Né? Eu sou da área de computação, um pouco diferente, talvez, de muita gente aqui que é da comunicação, do direito, né? Eu sou da computação e me encontrei com a linguagem simples por conta da transparência, né? Um dos pilares aí da transparência é o entendimento. E aí foi muito bom quando eu me encontrei com ela, lá em 2014, né? E, enfim, e aí tenho pesquisado nessa área, tenho dedicado bastante tempo nisso. E um laboratório é um poder, né, para um pesquisador. Então, assim, é muito bom a gente ter muita gente que quer experimentar, trazer ideias,
testar coisas, né? Isso vai ser muito legal. E aí a gente poder, inclusive, organizar essas ideias, né? Criar produtos ou criar coisas, né, que possam ser geradas, até mesmo, sei lá, elementos, enfim, que a gente pode gerar artefatos a partir dos trabalhos feitos aqui no laboratório, em colaboração com todo mundo. Então, eu espero, né, muita participação, que as pessoas cheguem e gostem. A gente vai tentar trazer iniciativas bem legais. A gente já tem uma primeira hoje para apresentar para vocês, né, que a gente vai começar, mas tem outras tantas que a gente tem aí na cabeça fervilhando, e aí espero, né, que todo mundo aproveite bastante esse espaço, que é um espaço público para todo mundo fazer uso. Obrigada, Cláudia, obrigada a todo mundo que veio, todos os integrantes do laboratório, quem não é ainda, né, que está convidado e convidada a participar. Eu vou falar agora, então, um pouco, eu e a Cláudia vamos falar um pouco do grupo de simplificação, que vai ser o primeiro projeto do laboratório. Eu vou retomar alguns pontos do laboratório e falar do grupo de simplificação. Vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Então, como eu falei para você no início, né, então todas essas pessoas que compõem essas redes e organizações, todas nesse movimento para iluminar ou transformar a comunicação com foco nas pessoas, né, centrada na pessoa que lê, na pessoa que ouve, né, em quem recebe a informação. Então, o que nós criamos esse laboratório para ele ser um lugar seguro para experimentar, que não seja vinculado a nenhuma organização, para que a pessoa consiga trabalhar independente de estar ou não com vínculo, né, com a sua organização, mas o objetivo, claro, é levar isso para melhorar a comunicação pública, né? Quando eu fiz a primeira proposta, eu trouxe essas etapas, né, que seria do trabalho no grupo de simplificação, que seria nivelar conhecimento, formação compartilhada, criar subgrupos, selecionar documento, identificar dificuldades com base nas diretrizes de linguagem simples e design, testar dificuldades com público de interesse, fazer protótipo com versão de linguagem simples, fazer protótipo com versão de design jurídico e editorial, revisar, testar com o grupo de interesse nas redes e organizações de apoio, revisar o texto, avaliar, apresentar a versão final em evento e publicar um artigo. Então, quando eu já pedi para as pessoas entrarem no grupo, eu já contei tudo, eu não escondi nada, só tem bastante trabalho para fazer, mas aí precisava explicar, né? E qual foi a inspiração? As pessoas que estão aqui hoje, principalmente o trabalho da Heloísa Fischer, o trabalho da Isabel Ferreira Lima e toda a equipe, né, da Mariana Zonari, a Jéssica, toda a equipe do Iris, o trabalho da Valéria e toda a equipe do GovBR, e o trabalho do 011 Lab, né, que é precursor no programa de linguagem simples no país. Então, a metodologia dos grupos de simplificação foi fruto do aprendizado que eu tive com a equipe do Tribunal de Contas de Santa Catarina e do Tribunal de Contas do Ceará, que o Paulo Alcântara não está aqui, mas ele faz parte muito dessa jornada, dessa história, que nós aprendemos, né, simplificamos documentos e aprendemos a aplicar na prática essa metodologia. Então, toda a gratidão a todas as pessoas que estão aqui, que realmente fizeram esse aprendizado que a gente vai tentar replicar, né, no laboratório de linguagem simples, né? Então, o laboratório, ele realmente é para experimentar. Então, ele vai ser um ambiente aberto a pessoas de várias organizações e sabedorias para testar e melhorar a comunicação pública. Nós vamos aplicar, então, as técnicas da linguagem simples, do pensamento visual e do design para melhorar o entendimento e a experiência de quem usa o serviço público. Nós vamos ter temos um acordo inicial e estamos trabalhando nas regras do grupo, tudo de forma colaborativa, né, mas que qualquer pessoa pode participar. A ideia é essa. E o trabalho será independente das organizações de origem e voluntária, como eu já falei. E os resultados dos materiais produzidos serão compartilhados apenas ao final da jornada, né, respeitado sempre o direito autoral
e o processo das pessoas. Então, por isso que a gente vai criar produtos, e os produtos vão ser desse grupo do laboratório. Né? Hoje, quem somos? A gente já tem um pequeno retrato do laboratório hoje. Nós temos 118 pessoas inscritas no grupo de WhatsApp, 144 conexões no LinkedIn do grupo, do Linguagem Simples Lab, e 60 pessoas cadastradas, que nós fizemos um cadastro das pessoas, e faltou aqui, eu coloquei, assim, exemplifiquei com as principais formações dos integrantes. Então, nós temos linguistas, jornalistas, designers, profissionais do direito, profissionais da saúde, profissionais da psicologia, agilistas e da área de tecnologia da informação, que faltou aqui. E entre outros, né, outras profissões. Eu trouxe aqui só um dos dados da pesquisa que a gente fez, porque a gente fez uma pesquisa prévia para ver qual era o nível, né, de formação das pessoas. Então, das pessoas que responderam ao formulário, né, das 60, 57 responderam sobre esse conteúdo. Né? Fizemos outras perguntas, mas aqui a gente tem pouco tempo, eu vou falar sobre o curso de linguagem simples. Então, as pessoas que participaram, das 57, 24 fizeram o curso de Primeiro Passos, da Heloísa Fischer, na ENAP, 24 fizeram o curso de linguagem simples, aproxima das pessoas que do 011 Lab também na ENAP, 35%, 20 pessoas fizeram o curso de métodos e ferramentas para inovação da ENAP, que na primeira parte tem um conteúdo, né, do Iris, né, da Isabel, sobre linguagem simples. 35 também fizeram o curso Método de Comunicação Simples da Heloísa Fischer, e apenas 6 pessoas dos que responderam não fizeram nenhum curso. Então, nós tivemos os grupos de simplificação. A ideia, então, agora é criar o primeiro projeto, né, Cláudia? Criar o grupo de simplificação de documentos, que nós já temos. Nós temos esse roteiro, que é planejar e revisar a comunicação. Então, nós esse planejamento envolve o diagnóstico dos documentos, a escolha dos documentos, o diagnóstico dos documentos, a formação de equipes, para daí a gente seguir. Só deixa eu interromper, na verdade, não sei se todo mundo sabe também, mas quando as pessoas fizeram aquele cadastro, né, responderam perguntas, a gente pediu para as pessoas indicarem documentos que gostariam de simplificar. Então, essa escolha dos documentos foi feita também por todo mundo, né? As pessoas indicaram, a gente agrupou, né, e depois a gente criou os grupos lá de trabalho. Pode continuar. Obrigada, Cláudia, obrigada, exatamente. Esse cadastro serviu para a gente verificar qual era o perfil das pessoas que estavam no grupo, para que as pessoas indicassem os documentos, para daí, com esses documentos, nós formamos os grupos de simplificação. E vamos seguir esse roteiro, né, de testar, reescrever, desenhar, testar, avaliar, né? E vamos, nesse processo, Isabel, a gente vai usar muito o guia de simplificação do Iris, que foi a base do grupo de simplificação do Tribunal de Contas, do qual eu participei, e também, Mar, os materiais para testes e para orientação também do 011 Lab, o material do método Comunica Simples da Heloísa Fischer, e também muitos materiais de testes que foram feitos pelo GovBR para testar, né, para ver a experiência das pessoas que usam o serviço e assim por diante. Onde nós estamos, né? Então, a partir desse cadastro, como a Cláudia informou, nós temos 4 grupos formados, que é o de edital de licitação, pregão, o grupo de edital de seleção de mestrado, grupo de edital de projetos culturais
e o grupo do Marco Legal de Startups. Né? Para cada grupo desse, nós vamos ter um coordenador ou uma coordenadora e a equipe de trabalho. Né? Então, para o edital de licitação, a coordenação vai ser feita pelo Tiago, o edital de seleção de mestrado pela Gervina, o edital do projeto cultural pela Patrícia e do marco legal pela Paula Estelita, né? Nós também estamos com 2 grupos de formação, dos documentos da Anatel e de tecnologia da informação e comunicação. Nós temos, então, agora um cronograma de atividades que nós vamos realizar durante o período. Josiane, só uma coisa importante também, é que a gente percebeu, né, como a gente percebeu que havia diferença entre os grupos e as pessoas, né, principalmente na formação, ela comentou ali só sobre a linguagem simples, mas tem outras formações necessárias aí para fazer esse trabalho, né, na parte de legal design, ou design mesmo de informação, enfim. Então, a gente juntou, né, um conjunto de conhecimentos, né, que a gente achou que era importante, até botamos no grupo para o pessoal discutir que outros conhecimentos também achavam importante, e a gente fez uma lista disso, né, e a ideia é que a gente tem já um repositório, e a gente vai criar nesse repositório conteúdo. E aí, algumas pessoas também já estão se né, indicando também, que é legal, para poderem meio que serem as pessoas que vão coordenar, vamos dizer assim, uma mini formação. A ideia não é só, né, dar uma formação completa nos temas, que é muita coisa, e também demoraria muito tempo, mas também a gente está recolhendo material que a gente coloque ali e as pessoas possam estudar, e a gente vai ter aí no cronograma, a Josiane vai falar, vão ter datas onde a gente vai falar sobre cada tema, né, que é necessário para fazer o trabalho. Mas a gente imagina que as pessoas também vão precisar fazer um autoestudo, né, de conteúdos aí para poder se preparar para o trabalho. Sim, obrigada, querida. A gente vai abrir para perguntas logo depois da nossa apresentação, tá, pessoal? Então, a gente fez um cronograma prévio aqui do que vai ser feito pelos grupos, pelas equipes. Né? Então, esse cronograma aqui foi feito na Geniali com a colaboração da Valéria, que é uma das integrantes, né, que a gente apelidou carinhosamente de LS Lab Lovers, né? Mas, então, é isso. Todo o trabalho, pessoal, inclusive a construção dessa oficina não, desse lançamento, as pesquisas, sabe? Se eu for nominar, eu tenho medo de deixar de nominar alguém, né? Mas, assim, muita gente está envolvida e nesse material depois vocês vão ver, vai ter a listagem de todas as pessoas que a gente vai disponibilizar nesse material, de todas as pessoas que estão participando do Linguagem Simples, né? Como houve muita gente preenchendo o cadastro, teve algumas situações, né? Então eu não vou falar nominalmente de todo mundo aqui, mas nessa apresentação depois, ao final, inclusive na gravação, vai ter a listagem de todo mundo que participou desse processo até agora e como que as pessoas vão fazer para se cadastrar. Mas então, esse aqui é a primeira loginho, que foi lá no início, quando começou o lançamento, que eu fui e desenhei, né, no papel, meio que como assim, quando as pessoas vão criar as coisas, fazem no guardanapo, eu fiz aqui num papelzinho, e foi essa ideia de trazer esse fluxo, né, essa linha de trabalho, que é justamente isso. A gente tem ali o emaranhado de nós, que representa um novelo que representa o burocratês, o juridiquês, que passa por uma comunicação pelo coração, por meio de uma comunicação. Eita, alguém está com o microfone ligado. Espera aí. Então, que passa por essa questão da comunicação amorosa, gentil, e que leva em consideração as necessidades das pessoas e da humanidade,
porque a gente tem que estar dentro de um contexto, linguagem simples sempre é contexto, para chegar, então, a iluminar as pessoas, né? Depois a gente mudou essa logo para uma logo mais humanizada, estrelinha, vazada, que é o que vocês estão vendo aí no processo. Também a gente tinha colocado o slogan ao redor, né? Porque era para fazer assim, isso aqui era para representar as pessoinhas, esses tracejados, porque isso é uma rede, é uma comunidade, e tracejado e vazado, que representa uma ciranda ao mesmo tempo, que as pessoas podem entrar na ciranda a qualquer momento. E colocamos a frase, né, um laboratório para testar, um laboratório para melhorar a comunicação pública. Tiramos, porque a Suzeli da Web para Todos nos refletiu que isso não é uma boa leitura, então daí hoje a gente tem a nossa logo. Mas então aqui a gente tem um cronograma que envolve tanto oficinas que os membros do laboratório e pessoas convidadas vão poder ministrar e mentorias, né? Bem no modelo como a gente trabalhou com o processo no grupo de simplificação que o Iris foi a Isabel e a Mariana Zonari foram as nossas mentoras. A mesma lógica é aqui, porque a gente vai acompanhar esse processo dessas equipes, desses grupos que estão simplificando os documentos. Então, hoje é o nosso lançamento, né? Lançamento do Linguagem Simples Lab. No dia 2 de maio, que é na sexta-feira, a gente vai ter uma pequena oficina de Canvas, de documento, que foi um documento criado na oficina da ENAP, pelo Bonde da Linguagem Simples, que tem vários representantes aqui, que nós criamos esse material, né? Eu, Bruno e o Paulo, mas para ser aplicado na oficina, né, que nós fizemos na Semana de Inovação com a Patrícia Redel, com a Márcia, com a Ina, com a Michele, com a Eliane, com a Monique, com a Isis, e que foi um aprendizado muito grande que a gente quer trazer para vocês na sexta-feira. E vai ser para o pessoal dos integrantes do laboratório, mas a ideia é gravar para que outras pessoas possam assistir. Aqui está 17 de maio, mas essa oficina de linguagem simples para iniciantes é uma oficina que eu e a Patrícia Reda vamos ministrar. A gente ainda vai só fechar essa data, porque houve um problema no dia 17 de maio, talvez a gente tenha que adiantar para o dia 15 ou mudar para o dia 18, mas a gente vai replicar a oficina que nós fizemos na Semana de Inovação da ENAP e no Conexton, que foi o evento do Conexão Inovação Pública, para as pessoas que queiram assistir. Daí no dia 10 de junho, tá tudo bem, pessoal? Me dá um ok, vocês estão acompanhando? Tá tudo tranquilo? Tá. Tranquilo, estamos sim. Super, Josi, tá ótimo. Tá, beleza. Só não, esse é o barulho do lixo, tá, pessoal? Que agora o caminhão do lixo passa aqui em frente de casa. Mas vamos lá. Dia 10 de junho, então, nós vamos ter a primeira pré-mentoria, né? Então, as equipes que já estão formadas, né? As equipes que já estão formadas, elas vão começar a trabalhar a partir de hoje na simplificação desses documentos. E a primeira ideia é, então, justamente orientar sobre as diretrizes de linguagem simples para aplicar, para fazer escrita e reescrita em linguagem simples. Então, nós vamos encaminhar daí já um formulário de pré-mentoria, né, para que no dia 10 de junho elas respondam a esses questionamentos, e no dia 14 de junho, então, nós vamos fazer a mentoria em linguagem simples, que é os membros, os integrantes do laboratório e outros convidados que a gente vai tentar levar para esse dia, no dia 14 de junho, vão ver o que as 4 equipes produziram. Né? Bem no modo, bem na forma como a gente fez lá na capacitação, na formação que o Iris nos ministrou. E usando o guia de simplificação de documentos do Iris. Aqui, então, depois, no dia 21 de junho, está prevista uma oficina de pensamento visual, que nós vamos tratar desse assunto.
Pessoal, deixa eu voltar aqui. Aqui, entre essa data, a gente vai inserir mais uma data, que é justamente sobre o uso da tecnologia na comunicação e ferramentas para a gente medir a dificuldade da leitura. Tá? Nós vamos também realizar essa oficina, essa já está praticamente certa, vai ser no dia 13 de junho, com a Liana, né, que está aqui no grupo. Depois ela pode falar até um pouquinho para vocês. No dia 21 de junho, então, nós vamos ter a oficina de pensamento visual. No dia 28 de junho, a oficina de direito visual e design editorial. Dia 5 de julho, mais uma pré-mentoria, para verificar a transformação do texto que foi escrito em linguagem simples, porque não adianta, primeiro tem que escrever o texto em linguagem simples, depois aplicar essa abordagem do design, né? Então, nós vamos ter uma pré-mentoria no dia 5 de julho, no dia 2 de julho a gente vai ter a mentoria em direito visual e design editorial. No dia 9 de agosto, nós vamos ter a pré-mentoria de revisão, para fazer a revisão final do documento dia 16 de agosto. No dia 23 de agosto, a gente vai ter uma oficina, como fazer um pitch, que vai ser com a Ina. A oficina de design, já temos uma pessoa, né, a Márcia Ditzel já se voluntariou. A oficina de design, de pensamento visual, o Sidão, o Rafa também já se voluntariou. E no design nós temos mais um voluntário, que agora eu perdi o nome, me fugiu, pessoal. Mas então, vamos fazer a revisão final da mentoria, a mentoria de revisão final em 16 de agosto, a oficina Como Fazer um Pitch Arrasador, que é para justamente orientar as equipes a como fazer a apresentação. Com a Ina Honda, e daí nós vamos ter a apresentação das equipes no dia 13 de setembro. A ideia é que a gente esteja com todo esse material preparado, até porque no dia 13 de outubro, um mês depois, é o Dia Internacional da Linguagem Simples. E talvez tiver algum evento, organizado pela rede, né, de linguagem simples, ou por outros órgãos, a Associação Brasileira de Linguagem Simples, ou o IRIS, ou a ENAP, a gente possa levar esses casos. Por isso que a gente deu esse prazo de um mês antes, para poder preparar as equipes para apresentar. Porque isso é muito importante, a gente tem que fazer o trabalho, não é só para a gente, é para as outras pessoas, para compartilhar. E no dia 4 de outubro, a gente vai ter está programada essa oficina, que daí a gente vai trazer, né, Cláudia, a experiência da universidade. Por quê? Porque a gente, no serviço público, a gente tem muita iniciativa e, às vezes, tem pouco registro do processo e de como ele foi feito para compartilhar com as outras pessoas. Então, a ideia é já começar o trabalho pensando, não, eu vou fazer esse trabalho, vou escrever um artigo. E, para isso, a gente quer orientar as pessoas nessa oficina, dia 4 de outubro, para as pessoas entregarem, então, esse relato exato, que vai ser mais um relato mesmo, do que foi feito no dia 25 de outubro. Então, basicamente, pessoal, deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo a minha tela ou estão me vendo agora? A gente está vendo sua tela. Está vendo sua tela. Então, eu vou parar de compartilhar, tá bom? Isso. Beleza. Então, assim, pessoal, essa primeira parte aí que a gente apresentou, a gente deu uma resumida,
mas é porque a gente queria dar uma noção de tudo que a gente está pensando em fazer, e está aqui com as especialistas também, convidados especialistas, para ver se a gente está no caminho certo. Porque se a gente não estiver no caminho certo, agora a gente tem como ter também essa mentoria para a gente rever esse processo, que é um processo que ele é bem interativo, ele vai e volta, né? Tanto que tem... Porque a nossa ideia é justamente entregar produtos, entregar resultados e mostrar que é possível trabalhar, né, em vários órgãos, pessoas de vários órgãos, sem ter necessariamente termo de convênio, termo de cooperação, burocracia, e que as pessoas trabalham voluntariamente. Então, agora, eu queria passar a palavra para as representantes das redes que estão aqui hoje. Nós temos várias redes que apoiaram aqui, mas a gente daí definiu que 3 iriam falar, que vai ser a Giovana, pela Rede de Linguagem Simples Brasil, a Patrícia Redel, pela Associação Brasileira de Comunicação Pública, e me fugiu, a Suzeli pelo Web para Todos. Então, eu queria passar a palavra. Só a Cláudia, só uma pergunta. Tem mais uma observação antes da gente passar a palavra? Não, era só para falar que no final você falou sobre essa parte, né, das escritas. É uma coisa também que é interessante, esse registro, né? A ideia é a gente contribuir também para a criação de conteúdo, né? Porque às vezes a gente faz essas experiências todas e aí não relata, e aí não mostra como foi, e aí para a pessoa aprender, né? É legal você ter o registro. E aí a gente pensou em dar um passinho à frente, que é registrar de uma forma mais estruturada, e aí também quem gosta de escrever, né? E aprender a organizar isso para gerar publicações também, é uma outra experiência que a gente quer fazer aqui no grupo. A gente pode criar grupos para publicar coisas, né? E aí o grupo também vai fazendo esses outros tipos de artefato. Também é legal. Obrigada, Cláudia. Então, eu passo a palavra para a Giovana. Ei, gente, boa noite. Na verdade, quem vai falar aqui hoje sou eu, Clarissa. A Gi Oi, tá aqui Clarissa. comigo. Ei, gente, boa noite. Giovana aqui. A gente está aqui mesmo para marcar a presença da Rede Linguagem Simples Brasil. É muito bom ver essa reunião cheia. Eu queria dar os parabéns, falar também que estamos com vários representantes aqui. A gente trabalha no núcleo gestor, né? A Josi, a Cláudia, a Valéria, elas estão compondo aí a nova turma do núcleo gestor da rede. E falar que vai ser muito bom a gente continuar o nosso trabalho assim, com novas pessoas, e poder conectar uma demanda que surge muito, que é pessoas que chegam para a gente querendo pôr a mão na massa e simplificar documentos. E realmente na rede a gente está aqui para conectar, para ter uma biblioteca atualizada, para poder receber, né, e apresentar sempre novas atividades de linguagem simples pelo Brasil. Então vai ser muito bom a gente ter vocês desse novo laboratório para conectar e para sempre mostrar para as pessoas que querem muito pôr a mão na massa e muito simplificar documentos. Então, vida longa e próspera, e bora simplificar documentos. Obrigada, Clarissa, obrigada, Gil. É uma honra, né, fazer parte da Rede Linguagem Simples. Todo mundo está convidado, né, a entrar também lá no final da apresentação, né, vai ter depois os links que vocês vão ver, vai ficar gravado no YouTube, tá, pessoal? Vai ficar gravado no YouTube e a gente vai divulgar em todas as redes que puderem divulgar, né, no YouTube da Rede de Linguagem Simples, no YouTube do TCU, do Colabi, no YouTube da Associação Brasileira de Comunicação, enfim, onde for possível, no próprio YouTube do laboratório que está sendo trabalhado, que a gente vai fazendo assim, a gente vai trocando pneu, com o bonde andando, e assim a gente
vai fazendo. Mais uma vez, queria agradecer o TCU, a Maria Paula, maravilhosa, que nos acolheu aqui para fazer esse grande evento, até a gente ter a nossa própria plataforma, né, do laboratório, né, porque o céu é o limite, né, gente? Então, agora, eu queria passar a palavra para a Patrícia Redel, da Associação Brasileira de Comunicação Pública, da ABC Pública. Oi, pessoal, boa noite. Eu estou aqui representando a ABC Pública, né? Eu também sou uma comunicadora, sou jornalista, e a gente sabe que a linguagem simples ela vai muito além do ofício do comunicador oficial, né? Do jornalista, do publicitário. O próprio laboratório está aí trabalhando com documentos que não são feitos por comunicadores, né? De simplificação de editais, de leis. Temos aí também textos de e-mails automáticos de respostas, textos de serviços que estão nos portais para os usuários, e, enfim, que normalmente não é um comunicador que escreve. A minha experiência própria mostra muito isso. Eu tenho uma trajetória parecida com a da Valéria, no GovBR, e no caminho oposto ao da Cláudia, que é juntar a experiência do usuário, juntar questões de usabilidade, de TI, de sistemas, de caminhos digitais online com a linguagem. Eu coordenei um projeto da Câmara dos Deputados de reorganizar, não só a parte de linguagem, mas de usabilidade, de arquitetura de navegação do portal, não todas as páginas, as principais, e ali foi quando eu tive esse primeiro contato e a vontade de estudar a linguagem simples, porque eu percebi que muitos dos problemas que a gente tinha no portal eram de incompreensão de linguagem. Iam muito além de questões de navegação e de usabilidade, né? Então, me apaixonei por esse tema. E a ABC Pública, embora seja uma associação de comunicadores, né, e a linguagem simples seja algo muito além disso, avocou para si, né, essa briga também pela linguagem simples. É um tema muito caro para a ABC Pública, e a associação tem trabalhado em diversas frentes. A primeira delas, eu não sei se todos têm conhecimento do projeto de lei 6256 de 2019, que está tramitando no Congresso, portanto, aí já temos, né, quase 4 anos, um projeto de lei da Érica Cocai, que institui a Política Nacional de Linguagem Simples. A ABC Pública tem acompanhado esse projeto, ajudou o primeiro relator a escrever o substitutivo ao projeto original. Nessa semana já tivemos uma conversa com o segundo relator, né, da Comissão de Constituição e Justiça, né, ele vai tramitando e passando em cada comissão por um relator que recomenda a sua aprovação, sua rejeição ou mudanças no texto, e a gente está acompanhando esse processo e conversando com os parlamentares, né, e fazendo, inclusive, sugestões de mudança no texto, aprimorando esse texto junto com o pessoal da rede. A Heloísa nos ajudou muito nesse processo. A outra frente é um grupo que está começando a trabalhar agora, a Cláudia faz parte também, para que assim que tivermos aí o ISO da linguagem simples aprovado, a norma internacional, a gente vai trabalhar junto à ABNT para localizar essa norma no Brasil, né, para que esse ISO seja adaptado à realidade brasileira. Então, a ABC Pública está nessa frente também. E, por fim, nos cursos in company, eu e Josiana estamos aí dando cursos de linguagem simples já em alguns lugares, já demos vários, né, no país. E vai haver agora, em outubro, 16 a 18 de outubro, o 2º Congresso de Comunicação Pública, promovido pela ABC Pública, e provavelmente vamos dar uma oficina de linguagem simples online, e estamos, né, conversando com a ABC Pública também para ampliar essa oferta de cursos de oficinas de linguagem simples no país, né? Então é isso, falando aqui em nome da ABC Pública, é uma honra muito grande fazer parte desse movimento. É um movimento muito importante para a comunicação. Obrigada, Patrícia. Obrigada, pessoal. E eu queria agora ouvir a Suzeli, da Web para Todos e Todas. É isso aí mesmo. Ai, gente, muito legal estar aqui. É engraçado, antes de eu falar um pouquinho, esse negócio do todas foi interessante, que a gente lançou, né, Web para Todos antes dessa discussão toda começar, e aí a gente fala que um dia é melhor a gente começar a migrar para WPT, para ficar focando
enfim, na sigla e tal, mas é interessante, né, como vai mudando e como vai evoluindo tudo isso. Nossa, é muito legal participar disso, tá vendo isso acontecer. O Web para Todos tem, né, como missão promover a cultura de acessibilidade digital, né, para que a web realmente seja um ambiente muito mais inclusivo e acessível para todo mundo. Sem linguagem simples não dá para fazer, não dá para a gente ter realmente uma web acessível aí para realmente para todas as. Caiu a fala da Suzeli. Pessoal, olha só, Vinícius está aqui, Vinícius Castro Barqueiro, que também é da Web para Todos. Vou te botar no fogo, Vinícius, já que caiu a Suzeli, vou ver se ele pode falar um pouquinho. Tá aí, Vinícius? Acho que ele não está podendo falar, peraí. Pessoal, olha só, eu queria aproveitar e fazer uma coisa, falar uma coisa, que alguém no chat falou assim, ó, me permita a sugestão para que nas próximas apresentações pensar na acessibilidade, pois como deficiente visual, baixa visão, nem sempre dá para acompanhar a apresentação devido ao tamanho da fonte. Eu não sei o nome da pessoa, porque para mim só aparece convidado, só queria pedir desculpas, porque a gente realmente, nesse trabalho de organizar, de juntar, que era para ser uma reunião pequena, um grupo pequeno, mas as coisas, sabe? Quando a coisa foi crescendo, foi tomando fôlego, ideias, e assim, a gente foi organizando e acabou que para fazer essa apresentação faltou tempo, gente, faltou tempo. Porque realmente eu procuro fazer uma revisão, passo para os colegas, a ideia a gente tinha combinado é passar para o grupo, então a responsabilidade é toda minha dessa parte que não ficou, que você possa ver, mas o nosso trabalho vai ser justamente construir documentos que todas as pessoas consigam acessar. É isso que é o nosso objetivo. Mas a gente erra, e é por isso que é um laboratório de experimentação. A gente também está experimentando. E eu queria contar para vocês, quando a Suzeli não volta, que a gente voltou, querida. Ai, que bom, então eu vou passar a palavra para ti. Engraçado que apareceu para mim aqui, assim, você foi removida da reunião, mas enfim. Ai, meu Deus! E, não, eu estava querendo só dizer o seguinte, que tem muito a ver, né, esse projeto maravilhoso aí de vocês, tem tudo a ver, né, com o propósito do Web para Todos, que é essa promoção da acessibilidade digital, nessa cultura de acessibilidade digital. Então, o que vocês estão fazendo também com esse laboratório tem esse alinhamento com essa questão de promover essa cultura, de criar essa cultura. Trabalhar com a linguagem simples já leva aos outros passos também da acessibilidade muito maior no campo digital, né, e no físico também, mas falando do Web para Todos, né, nesse meio digital. Nesse cuidado com os textos, com a linguagem, com a forma da gente se comunicar, né, é absolutamente rico e precioso. Então, quando a gente vê um grupo, né, tão empolgado, né, fazendo esse trabalho, com os projetos tão interessantes, a gente realmente apoia e colabora para que isso vá para frente e tenha muito sucesso. Então, parabéns aí para vocês. Obrigada. Obrigada, Suzeli, obrigada. Pessoal, agora eu gostaria de abrir para as perguntas e também para a participação de membros de outras redes de apoio, que não consegui dar a palavra para todo mundo hoje, né? Porque foi muito apoio graças à colaboração de todos. Então, eu queria abrir aqui para perguntas. Eu vi que alguém levantou a mão, foi o Beto. Beto tinha levantado a mão lá no início. Estou olhando aqui o chat para ver se tem alguma questão. Mas... Tem a Daniela, que está com a mão levantada, né? Então, Daniela, que eu não estou conseguindo ver aqui. Obrigada, Maria Paula. Daniela. Olá, boa noite a todos e todas. Primeiramente, gostaria de parabenizar, né, a todos por essa ação. É uma honra também poder participar, né, desse evento. Eu sou da UFRJ, do Núcleo de Computação Eletrônica, sou mestre em Comunicação Acessível, sou servidora da UFRJ desde 2005,
sou uma pessoa com deficiência visual e compartilho também com a colocação que foi feita do colega no chat. Não fui eu que fiz a colocação no chat, mas corroboro com a colocação dele. Principalmente, eu entendo que é um laboratório de experimentação. Inclusive, gostaria de destacar aqui também a importância da audiodescrição, né, nos eventos, não só a questão da escrita em relação ao tamanho da fonte, né? A Suzeli, né, tive a honra de já conhecê-la também um pouco, a professora Cláudia Capelli, então gostaria também de parabenizar a todos. Como eu disse, eu sou mestre em comunicação acessível, sou bacharel em comunicação e atualmente coordeno um projeto de pesquisa e elaboração de comunicações acessíveis na UFRJ. Então, eu tive conhecimento recentemente, né, do projeto de vocês, do laboratório, e também gostaria de verificar como que eu poderia né, participar e me cadastrar de todo esse movimento também, e em relação a parcerias também com o meu projeto. Obrigada. Muito obrigada, Daniela. Foi realmente uma falha aqui nesse início da audiodescrição, mas assim, olha, eu sou uma mulher branca, meu nome é Josiane, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados pretos, eu estou com um batom vermelho, com um vestido que a parte de cima é cinza, rajado, assim, cinza e branco. Atrás de mim tem uma parede branca, e a minha luz não tá boa, mas eu tô com uma cara boa, tá bom, querida? E a gente vai aprendendo, vamos aprendendo. Agora, quem tá eu acho que é o Beto Pontes? Não. Opa, Josiane. Era só para destacar ali, quando você trouxe os grupos, você colocou documentos da Anatel e um grupo de tecnologia, informação e comunicação. Acho que o grupo, de fato, é o tema maior, né? Tecnologia, informação e comunicação. E esses documentos que eu coloquei como exemplo no grupo, eles já podem servir como um piloto do que está acontecendo. A gente tem aí um projeto para simplificar a oferta de serviços de telecomunicações do país. Hoje a gente já tem mais de 336 milhões de contratos de telecomunicações, ou seja, somando todos os usuários de todos os serviços, a gente tem esse volume aí tão grande. Claro, uma pessoa pode ter mais de um serviço, etc., mas ele vai ter um impacto muito grande, porque todos hoje em dia já consomem serviços de telecomunicações, e isso a gente entende que pode ter um potencial enorme para que a pessoa possa usufruir melhor do serviço, para a empresa também possa comunicar melhor, evitando assim conflito, processos, judicialização, etc. A gente sabe que às vezes não resolve. Então é isso, e aí convido a todos que tiverem interesse a participar nesse projeto, nessa linha de TICs, não só nessa parte da Anatel, mas outros também, que já façam aí a sua inscrição e entrem para o grupo para tentar melhorar ainda mais essa oferta de serviço no país. Obrigado. Obrigada, Beto. Sim, o nosso ali, por isso que eu coloquei informação, porque como a menção veio essa semana, a gente já tinha formado os grupos, né, que eu já mencionei aqui, e as equipes. Josiane, tem uma pergunta aqui no chat, perguntando como é que faz a inscrição nos projetos. Na verdade, eu acabei de publicar aqui, não sei se para todo mundo pode olhar, o grupo lá de WhatsApp, eu botei de novo, que alguém já tinha posto acima, eu botei de novo. O grupo de WhatsApp, né, do laboratório, e o cadastro lá que a gente construiu. E aí a pessoa entrando no grupo, a gente tem ainda, né, espaço, óbvio, para participar, a pessoa se candidatar, né, que grupo ela quer participar, e aí ela vai se integrar aquele grupo e vai participar de todas aquelas datas lá que a Josiane colocou, né, e vai fazer o trabalho. Então ainda tem espaço, tempo, tem tudo.
Pessoal, então é isso que eu ia falar sobre isso depois das perguntas, mas valeu, Cláudia, e colocar ali no grupo, então, só reforçando, tem o convite para o grupo de WhatsApp, que hoje tem 118 pessoas, tem bastante espaço ainda, e depois, se for mais pessoas, nós viramos uma comunidade mesmo no WhatsApp. Só mais uma coisinha aqui, é que também aqui no chat, o pessoal, tem gente que pediram para o pessoal que foi convidado hoje, que fez não sei se está todo mundo olhando o chat, mas para deixar o e-mail, né? Principalmente os convidados que falaram no início. A Heloísa colocou o dela aqui, e aí é só para as outras também colocarem também, por favor. Pode continuar, Josiane, desculpa. Não, imagina, obrigada, ótimo. É que eu estou aqui olhando o chat. Mesmo. Josiane, tem outra pergunta aqui também. A Carol Araújo pergunta se existe algum banco de dados atualizado de materiais acadêmicos sobre linguagem simples. Acho que essa pergunta vai também aqui para as nossas especialistas, nossas referências. Sim, até nós temos o pessoal da rede de linguagem simples, pode falar. E um dos objetivos do laboratório que a Cláudia mencionou, nós estamos fazendo trilhas de aprendizagem. Para essas trilhas de aprendizagem, várias áreas, né? Linguagem simples, design, pensamento visual, experiência de quem usa o serviço público e experiência do usuário, né? Então, estamos fazendo várias tecnologia, o uso da tecnologia da informação na linguagem. Estamos fazendo as trilhas e tem as equipes que já se voluntariaram, e daí a gente vai fazer pequenas trilhas e curadorias. Mas também, já no cadastro, muitas pessoas mandaram artigos, livros, materiais que a gente fez, e a gente está organizando esse material, e a ideia é a gente organizar e também passar para a rede de linguagem simples, que tem uma grande biblioteca, então passo para as especialistas responderem. Não, só queria comentar, quer dizer, eu vou vestir meu chapeuzinho aqui da Rede de Linguagem Simples. A gente está na rede agora com uma iniciativa de organizar uma biblioteca, né? A gente hoje não tem uma biblioteca, tem uma biblioteca, mas a gente estava querendo botar muito mais coisas lá, né? Organizar uma estrutura nela, botar não só links para artigos, mas também para ferramentas, para organizações que trabalham, enfim, a gente quer estruturar isso, é um trabalho que a gente está começando, né, lá na rede, que a gente está começando a fazer. E o que a gente conseguir de coletar, né, e organizar de material aqui para essas oficinas e treinamentos, que todo mundo aqui vai poder mandar coisas, né, e já tem gente que já mandou várias coisas, esse material também vai servir lá para a gente começar essa biblioteca, né, que a gente está querendo criar lá e fazer da rede, né, uma referência, um acesso a esse tipo de informação, né? Aí trazer mesmo artigos, não só artigos, né, de revistas e tudo, mas também artigos científicos e tudo, tá? Então vai ter os dois pontos, vai ter isso na rede e vai ter isso aqui dentro também, um pouco dentro do laboratório. Obrigada, Cláudia. Agora eu passo a palavra para as convidadas. E depois só um pouquinho, Josiane, desculpa. É porque ainda com relação aos grupos aí, as frentes, tem uma pessoa perguntando, perdi agora aqui, se tem algum grupo na área de saúde, né? E talvez se comentar também se ainda há possibilidade de abrirem novos grupos agora, ou se isso vai ser no segundo momento. Então tá. Foi a Ana Karine que perguntou. Ana Karine, olha só, a ideia é a gente seguir com esses 4 grupos que já estão formados para seguir esse roteiro, porque tem que ver a questão da mentoria. Mas o que eu sugiro, né? Pontapé inicial está sendo dado hoje. Entra lá no nosso grupo e daí a gente conversa, porque para nós é muito cara essa questão, muito importante, melhor dizendo, essa questão da linguagem na saúde, né? Então, a gente começou com editais de licitação, foi o início, mas entra lá para a gente, quem sabe, conseguir incluir. Obrigada, Sulamita, dando tempo aí, a nossa guardiã do tempo. Mas vamos abrir, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte... Desculpa, o Leonardo está com a mão levantada já há um tempinho também, só dar a palavra para ele antes de... Era isso, eu vou dar a palavra para o Leonardo e daí eu
vou passar a palavra para os especialistas. Leonardo. Boa noite, obrigado aí pela palavra. Eu estava tentando escrever no chat, mas não consegui. Bom, eu sou um profissional da iniciativa privada, não sou da área pública, embora já tenha atuado na área pública. E sou profissional de comunicação e de relações governamentais também, então eu uso muito os serviços públicos, né, os canais públicos, mas principalmente trabalho com a comunicação e já há bastante tempo venho tendo experiências nessa área de linguagem simples, digamos assim, mesmo sem saber que o nome era esse, né? Eu fui aprender sobre isso com a Heloísa recentemente, ela que me trouxe aí para esse universo. Então, de uma maneira prática, eu queria perguntar a vocês como é que vocês veem a possível colaboração, cooperação de pessoas do ambiente privado com esse propósito de vocês da comunicação pública. É uma coisa que eu gostaria de me aproximar mais. Então, eu já vou responder rapidamente. O laboratório foi feito para isso, para interligar os servidores profissionais públicos com profissionais da área privada e que tenha experiência, justamente por isso que ele é um laboratório aberto a qualquer profissional. O foco é melhorar a comunicação no setor público, mas a parceria é entre todos. Então, vou passando a palavra, vou fazer uma rodada aqui. Pessoal, a gente tem mais uns minutinhos, e se a gente puder, pelo menos, ficar mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas quem precisar sair, tá tranquilo, tá? Que vai acabar, falta 1 minuto. Eu vou passar, então, para a Heloísa, para a Isabel, para a Mari e para a Valéria. Heloísa. Tem o Cidan, viu, Josi? Não esquece do Cidan. Ah, Eliane, sim, o Cidan para fazer a apresentação do relatório visual. Olha, gente, a única coisa que eu posso dizer, tipo, me belisca, que é verdade. Não estamos sonhando, né? Parabéns a todo mundo. Eu até escrevi no chat, eu só queria reiterar uma coisa que eu escrevi. Não esqueçam nunca, assim, de curtir o trabalho, sabe? Eu aprendi com o pessoal lá da comunidade internacional de linguagem simples, lá da Plane, né? Tem uma senhora lá que ela sempre fala isso, olha, a gente tem que se divertir. A gente está aqui trabalhando voluntariamente, né? Ela estava falando isso no âmbito lá da Associação Internacional. A gente está trabalhando voluntariamente e a gente está fazendo isso porque a gente acredita, porque é a nossa missão. Agora, como qualquer trabalho, pode entrar naquele rolo compressor, né? Não estou falando que é festa, né? O tempo todo, não é isso. Mas nunca esqueçam, né, que o motivo disso tudo, né, é o amor, como está na logomarca do laboratório, é o amor e é uma alegria, né? Então mantenham essa alegria. Se tiver que mexer alguma coisa de cronograma, porque o cronograma de vocês é muito assim, tem um fôlego, né? Abarca muita coisa. Então, se tiver alguma mexida, não se estressem por causa disso, né? A gente que está nesse território aí da inovação, a gente sabe que a gente tem um plano, e muitos dos planos, já é previsto que eles vão ser, né? Tem até uma palavra para isso, que é o tal do pivotar, né? Que vem do inglês. Você vai ter que dar uma volta nele, né? Mas minha única palavra final seria essa, e quero dar parabéns, Josiane, parabéns. Eu acho que a existência, né, esse fogo que pegou tão rápido do Linguagem Simples Lab, demonstra realmente a urgência, né, e demonstra que isso que a gente sente, né, acho que talvez é o que nos une aqui, de certa maneira, é esse chamado, né, que foi a palavra que a Josiane utilizou. Esse chamado, né, esse desejo, essa missão de contribuir, ela é muito forte. E quando junta centenas de pessoas que têm esse fogo no coração, né, isso incendeia mesmo. Então, minhas últimas palavras são só de parabéns e muito obrigada por estarem realizando isso. Obrigada, Heloísa. Muito obrigada, querida. Nossa inspiração sempre. Isabel? Oi, eu vou falar rapidinho, porque acho que a Heloísa, já nossa mentora, mestra aí, já colocou muito bem. Eu queria acrescentar ao pivotar o iterar, que é exatamente repetir. O modelo vocês já têm, já chegaram, então se lancem nesse modelo, testem esse modelo, aperfeiçoem esse modelo, né? Fico muito, muito feliz, Josi, quando você fala que
está aproveitando, né? Vocês estão aproveitando a metodologia que construímos juntos, né? Co-criamos, o Iris não criou sozinho, o Iris co-criou, e essa é uma coisa muito forte da inovação. Então, junto com os tribunais de contas do Ceará e de Santa Catarina, co-criamos essa metodologia, foi muito importante, todos os parceiros, então, explorem, né, pivotem, iterem, né, e curtam, é isso, acho que só complementando mesmo que a Heloísa, estou muito em sintonia com o que ela falou. Parabéns para todo mundo, tá aqui disposto a continuar e perseverar nesse movimento. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Obrigada, Isabel. Valéria? Oi, Josiane, oi, gente. Olha, eu também quero agradecer, quero aproveitar a oportunidade, sabe, eu acho que é isso, né, a gente acaba repetindo, né, mas colher os frutos desse movimento que vocês trouxeram é muito válido, né, é necessário, né, vocês aproveitarem, né, a gente está ali, mesmo na rede, mesmo iniciando ali dentro dos nossos órgãos, mas quando há um movimento desse, é como a Isabel falou, como a Heloísa falou, o fogo aumenta, né, então, parabéns, sabe, pela iniciativa, a gente vai estar lá em contato na rede, mas todos aqui, né, eu acho que já ofereceram esse apoio, então, sucesso, que prospere, porque todos nós iremos nos beneficiar, né, como a Isabel falou, né, a própria rede, né, se não fosse o Iris, se não fosse o 011, se não fosse a Heloísa, não existiria nada disso. Então, cada um vai dando a sua contribuição para que tudo isso perpetue. E que contribuição linda vocês estão dando, Josiane. Então, obrigada, também me sinto honrada. Vou precisar sair por uma questão de maternidade, mas eu fiquei muito feliz de participar e vamos juntos, porque é assim que a gente faz esse movimento acontecer. Precisa de mão, precisa de muito braço, para melhorar essa comunicação pública, então desistir não é uma palavra que está, acho que nessa noite aqui hoje, tá? Estou muito honrada. Obrigada, um beijo a você e a todos. Obrigada, querida. Foi uma honra a presença aqui. E eu queria falar para a Mari, aproveitar aqui no chat a mensagem da Heloísa, né, que a Mara Alves vem do 011 Lab, e também, né, na equipe está o Vitor Fázio, né, que foi também grande incentivador da inovação e da linguagem simples, e a Heloísa também citou o Fábio Bruni, do GovBR, que hoje o Fábio está na ouvidoria, né, do Ministério agora me fugiu, da Igualdade, né, da Igualdade Racial, ele está lá, e ele também é do núcleo gestor, né? Estamos nesse time agora que pegamos o bastão, né? E vamos levar para frente. Então, eu queria passar então a palavra para a Mara Alves, querida. Oi, gente, queria parabenizar todo mundo que está participando aqui, a iniciativa de todos esses braços, né, em torno da linguagem simples. Enfim, passo da fala das nossas parceiras que falaram antes das minhas. Fico muito feliz depois de sonhar muito esse momento, né, da linguagem simples voando e alcançando todos os lugares do país, do governo, fora do governo. É muito bom mesmo assistir isso acontecendo e fazer parte, né? Então, indo um pouco nesse mesmo sentido, só acrescentar que cada pessoa, cada órgão, cada iniciativa de linguagem simples que vai se criando, né, que já se criou nesse tempo e ainda vai se criar, só vai somando ao nosso aprendizado conjunto, né? A palavra é mesmo cocriação, por todo mundo que pensou esse tema antes da gente, que começou a estudar sobre, desenvolver metodologias, e quem começa a olhar para isso também e agregar com mais conhecimento e aprendizado. Então, fico muito honrada também e muito feliz de estar aqui junto com você. Obrigada, Mara. Obrigada. Eu queria, então, passar a palavra para a Maria Paula, depois aí, que é a nossa anfitriã. Muito obrigada, Maria Paula, por nos receber aqui no Tribunal de Contas da União.
Muito obrigada, Josiane, a você e pela presença aqui de todas, de todos, né? Acho que realmente hoje é um marco aqui para a linguagem simples. No TCU nós estamos se engatinhando, né? E a Josiane tem sido uma super parceira, assim, né? Tem nos dado a mão aí nesses primeiros passos, né? Para a gente começar aí. E quero destacar também aqui a presença da Heloísa Fischer, né? Com quem a gente fez o curso no TCU, continua oferecendo, né? Eu já vi hoje a divulgação de mais uma turma. Então, acho que o interesse, a gente vê que cresce, né? Mas vai ser um diferencial enorme a gente fazer parte agora dessa rede, né? Contar com o apoio aí da rede, né? De todos que participam, né, com essa frente também aí de mentoria, e acho que a gente vai poder avançar bastante. Mais do que isso, né, como laboratório de inovação, a gente tem esse propósito realmente de co-criar, de incentivar, de estimular também iniciativas inovadoras na administração pública. Então é muito bom essa sensação de que a gente está aprendendo e já colaborando também, co-criando, né, e dando força aí para essa rede, não só pensando na administração pública, né, mas no cidadão, né, na sociedade aí como uma grande contribuição. Então, eu agradeço essa oportunidade enfim, de receber vocês aqui, né, e seguimos juntos aí nessa frente. Obrigada, Maria Paula. Pessoal, queria agradecer muito, queria ressaltar que todo o trabalho de organização foi feito de forma colaborativa, com todo mundo voluntário, né, nos contraturnos, tendo que manter as suas atividades, né, em dia, que todo mundo está cheio de atividade, mas eu queria muito agradecer as palavras da Heloísa, da Isabel, da Mar, da Valéria, das representantes das redes, né, a Suzeli, a Patrícia e a Clarissa e a Giovana, dizer que a gente também está aqui com a equipe do Conexão Inovação Pública, né, a Eliane Dias, a Michele Sulamita, eu também sou de todas essas redes, né, porque tem uma rede assim, eu acho que a minha maior vocação é porque eu gosto de gente mesmo, eu gosto de rede, eu gosto de trabalhar em comunidade. Então, nós temos esse pessoal do Conexão que fez um trabalho sensacional. E antes de, né, queria agradecer, antes de fazer o fechamento, queria chamar o Cidan para mostrar o registro visual desse nosso encontro maravilhoso, lindo, que a gente está tendo aqui hoje. Cidan? Oi, gente, tudo bom? Boa noite a todos e a todas. Eu só preciso que alguém me habilite compartilhamento de tela. Então tá bom. Paula, consegue aí? Enquanto isso, também queria agradecer a Márcia, Ditzel, a Ina, olha, foram várias pessoas trabalhando no comitê de organização, a Flávia Pimenta, a Priscila, a Letícia, todo mundo que teve envolvido, a Vivian do TCU, todo mundo que teve junto para viabilizar a organização desse lançamento e desse evento. Se eu esquecer, se alguém, meninas, me ajudem. Olha só, que lindo, meu Deus. Bom, então, vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui nesse evento mega especial, né? Lançamento do Linguagem Simples Lab. Também estou muito feliz, muito contente de estar aqui participando desse momento especial com vocês. E é isso, né, gente? Laboratório aberto, né? Eu trouxe aí uma porta, né? Aí aberta, ou entreaberta, não sei, mas que seja, né? Esse movimento de portas abertas aí para melhorar a comunicação pública no Brasil, né? E no começo aí da noite a gente teve, né, as falas aí de pessoas aí de grande referência, né? A Heloísa Fischer, Isabel Ferreira Lima, Valéria Pinheiro, Amar Alves, que vieram falar um pouco das perspectivas, né? Eu peguei aqui uma falazinha ali de cada uma delas, né? A Heloísa Fischer veio trazer a importância de facilitar o entendimento de assuntos complexos, né? Já que a gente está falando do setor público e a gente sabe da realidade.
buscando formas para criar sustentabilidade para a linguagem simples nas instituições, foi uma fala da Isabel, e que é uma responsabilidade, né, esse lugar que nós ocupamos, que nós estamos, no caso aí falando, né, de como a responsabilidade do servidor público, né, do comunicador público. E a Mara Alves veio falar da importância desse espaço para ver isso acontecendo, para praticar isso, né, e com esse foco, né, na rede, né, como esse movimento também de mudança de mentalidade, né, eu acho que é um aspecto muito forte aí de tudo que foi trazido, de tudo que está sendo falado, e nesse sentido, né, gente, de que é Brasil, né, é grande, né, já, né, é um primeiro passo aí do Lab, mas realmente congregando aí, juntando pessoas aí de várias redes, né, esse trabalho aí maravilhoso que a Josi, né, e várias pessoas juntas aí estão capitaneando, né, e nesse sentido de entender que entender é um direito essencial, né, e juntando pessoas de várias organizações, eu adorei a Josi usar essa palavra, de várias organizações e sabedorias, né, ou seja, mostrando, né, que não é só dado informação e conhecimento, mas também, tipo, a percepção desse conhecimento, né, num nível mais amplo, de sabedoria mesmo, e ter esse lugar seguro, né, o laboratório como um lugar seguro para experimentar, né, e experimentar a comunicação na perspectiva da pessoa, né, na perspectiva do usuário do serviço, na perspectiva, enfim, né, da pessoa que vai se relacionar de alguma forma com essa informação, com essa comunicação. E desse trabalho em rede, né, no sentido de sensibilizar, né, no sentido da formação, simplificar e compartilhar esse conhecimento, né, acho que é uma palavra muito forte também aqui, né, o compartilhamento, né, e perceber, né, o que não está visível, o que é essencial, o que precisa ser mostrado dentro desse contexto, e nesse sentido, assim, isso daqui já foi um aporte que eu trouxe aqui, né, desse lugar também da arte, esse lugar também da criatividade, assim como um lugar de reflexão crítica também, né? E trouxe a palavra dignidade, né? Eu acredito que a informação adequada, ela gera capacidade de discernir. Então, eu acredito que está completamente ligado à dignidade da pessoa humana, né? A esse acesso de direitos, né? E eu até coloquei aqui de uma forma crítica, né, a imagem aqui, né, símbolo da justiça de uma maneira assim, né, com acesso a direitos invertido, né, no sentido aí para trazer a reflexão para todos e para todas. E eu gostaria de trazer aqui um aspecto que foi assim, há 2 anos atrás, eu participei de um evento da ENAP, foi quando eu conheci essa galera toda aí que está falando, né, e daí a Abel, acho que foi a Abel, que falou assim, a gente está fazendo um convite para reimaginar a comunicação no setor público, e daí eu fiquei assim, nossa, achei aquilo incrível, assim, aquilo me tocou, sabe? Só que daí eu pensei assim, né, que agora o que está acontecendo não é um convite para a gente reimaginar, é um convite realmente para regenerar essa comunicação, para trazer isso não para o campo da imaginação, mas para o campo da prática, da ação, né? Acho que é isso que está sendo feito aqui hoje. E alguém falou, né, desse movimento aí, né, de várias organizações assim se juntando, né, nessa frente ampla em prol da linguagem simples. Então, talvez até uma frase que resume o que está acontecendo aqui hoje, né? E nesse lugar, né, que eu aprendi ali muito com a equipe do Íris também, né, que eu sou super fã, assim, dessa revolução do olhar, né, a revolução da forma como a gente vê o mundo e que a gente pode ver o mundo, né, para muitos e não para poucos, né. Então, eu acho que, gente, a minha contribuição é essa. Eu agradeço muito essa oportunidade, esse lugar de fala também, né? Falando aqui não só como um profissional liberal, prestador de serviço, artista, mas também como um cidadão, uma pessoa da sociedade civil, né? Que acredita nesse trabalho. E estou 1000% aí por ele, né? Fui fisgado também pela mosquinha aí, das abelhinhas da inovação no setor público. E estamos juntos. Ai, Sidan, que coisa mais linda, que maravilha. Ai, ficou lindo mesmo. Que bom você lembrar, Sidan, que que a arte, né, é uma maravilha. Tem uma frase do Renato Teixeira que o simples resolve tudo, né? Mas a arte faz que a beleza apareça em tudo, né? Pronto, posso trazer uma última frase, Josi? Sim, que a arte cura.
Exatamente. A arte cura. O simples resolve tudo e a arte cura. Eu queria dizer que para mim também foi ótimo o Sidan trazer essa mensagem, que eu também foi nesse evento lá em 2020, na ENAP, na Semana de Inovação de 2020 que eu participei, né? Eu já estava, como tinha começado a estudar essa questão da inovação, eu já estava com esse problema com a comunicação lá no Tribunal de Contas, com essa visão que a gente tinha que era uma dor, e eu fui para esse evento que estava a Heloísa, que estava a Isabel, e a Isabel fez esse convite para reimaginar. E eu reimaginei a minha vida, Isabel, né? Reimaginei a minha vida, Heloísa, desse evento, sabe? E depois tive tantos momentos de aprendizado, fazendo os cursos com a Mar, vendo o material da Valéria, que a Valéria já estava de licença, entrando na rede. Eu fui a número 54 da rede, foi a primeira aqui de Santa Catarina. Eu fiquei tão feliz, assim, de estar nesse movimento, né? Depois de estar também no movimento do Conexão, do Labora, da ABC Pública, agora eu nunca sei falar, Cláudia, a da Associação de Tecnologia da Informação. Então, assim, isso. Então, a gente está com todas essas redes reunidas, e assim, mas esse trabalho aqui é feito por mãos, porque a gente tem que sair, sabe, são mentes, como diz a Luana do Labora, né, que a Luana estava aqui, a Luana também estava aqui, a Luana Faria, né, que são mentes e corações, e a gente quer realmente ir mãos para fazer as coisas acontecerem, porque a gente tem que mudar, né, a vida das pessoas, né, e esse trabalho aqui, eu queria mais uma vez ressaltar, agradecendo na pessoa da Eliane, a todo mundo que ajudou, da Eliane Dias, todo mundo que ajudou nesse processo, e da Patrícia também na organização, e todo mundo que cuidou, como a Ina, que disse assim, Josi, lembra de tomar água. Não esquece de tomar água durante o processo. Porque a gente fica nessa... E que daí faço a ligação com a palavra da Heloísa, que a gente tem que curtir, que agora é o momento da gente celebrar. E esse momento é para agradecer vocês também. Para dizer que vocês são maravilhosas. Desculpem os meninos e meninas aqui, esse tanto também é maravilhoso, mas eu nunca vi um evento que só tem mulher praticamente. E eu estou tão feliz, porque é tão difícil a gente mudar a comunicação, as pessoas não aceitam, nem a gente incluir as mulheres, não aceitam flexão de gênero. Quanto mais, né, que são tantas dificuldades que a gente enfrenta. Então, desculpa a emoção, pessoal, mas estou muito feliz e eu queria ficar horas e horas falando com vocês, mas a gente vai ter que ir para terminar. Já passamos até bastante do horário. Sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todas, todos, e que a gente continue nesse movimento, e a gente, cada um fazendo a sua parte, e a gente vai melhorar a comunicação pública, sim.